estimado amigo, amante da química do conhecimento, prosseguindo em nossa jornada, a teoria da evolução. Neste capítulo nós vamos entender o efeito Doppler e vamos entender a lei de Hubble e fazer um cálculo para chegarmos na idade do universo. Bom, o efeito Doppler é um efeito que seguramente todos nós já percebemos em algum momento de nossa vida. Deixe-me explicar da seguinte maneira. Imagine que nós temos aqui uma ambulância que está com a sua sirene ligada e se deslocando nesta direção. E nós vamos ter aqui um observador A e um observador B. Bom, a percepção do som desta sirene pelo observador A é diferente da percepção do observador B, porque à medida que essa ambulância está se deslocando para cá, as ondas sonoras emitidas pela sirene, o comprimento dessas ondas vai diminuindo. Imagine que isso aqui então seja as ondas sonoras emitidas pela sirene. À medida que a ambulância vai se aproximando do observador A, o comprimento dessas ondas sonoras, representado pela letra lambda, letra grega chamada lambda, o comprimento dessas ondas vai diminuindo. E o oposto em relação ao observador B. À medida que a ambulância vai se deslocando, o comprimento de ondas, das ondas sonoras emitidas pela sirene, vai aumentando. Ou seja, o comprimento da onda vai aumentando e por isso a percepção do som é diferente para os dois observadores. A equação que relaciona a frequência de uma onda, representada pela letra grega ni, a frequência da onda representada pela letra ni, a equação que relaciona a frequência da onda pelo seu comprimento é essa aqui. A frequência é dada pela velocidade da onda dividido pelo seu comprimento, representado pela letra lambda. À medida que o comprimento da onda vai diminuindo, a frequência vai aumentando, evidentemente. Aqui, à medida que o denominador diminui, este valor vai aumentar. Então, aqui, o comprimento de onda diminui, a frequência aumenta. E à medida que o comprimento da onda aumenta, a frequência, evidentemente, diminui. Aqui, comprimento de onda aumentando, a frequência vai diminuir. Isso aqui é extremamente importante para nós entendermos a expansão do universo. Sabe por quê? Pelo seguinte, porque as estrelas também emitem ondas. E as ondas emitidas pelas estrelas, medidas, observadas, analisadas por nós, observa-se que essas ondas, elas têm o seu comprimento se estendendo, ou seja, o comprimento das ondas emitido pelas estrelas, ela vai aumentando para nós que estamos aqui na Terra. Nós percebemos esses comprimentos de ondas aumentando. Então, a percepção de quem está aqui na Terra em relação às estrelas é a mesma percepção deste observador B, ou seja, a percepção de que o objeto está se distanciando. E é exatamente isso que um cientista chamado Hubble, esse cientista que legou o seu nome para o telescópio mais famoso, que está no espaço, tirando fotos maravilhosas do universo, ele observou que sim, as galáxias estão se distanciando uma das outras, exatamente por causa desta percepção. E ele até nos legou uma lei. Ele diz que a velocidade de uma galáxia é proporcional à sua distância em relação à Terra. E a equação da lei de Hubble é essa: a velocidade de uma galáxia é dada pela constante de Hubble vezes a distância desta galáxia. Esta constante de Hubble, ela tem um valor definido, 71 quilômetros por segundo vezes megaparsec, MPC, que é uma unidade astronômica.
um MPC é equivalente a 3,09 vezes 10 elevado a 19 quilômetros, ou seja, uma distânciazinha considerável, muito grande, uma distância extremamente elevada. Então, é uma unidade astronômica. A constante de Hubble é dada por 71 quilômetros por segundo vezes megaparsec, MPC, e vezes a distância, tá? Vezes a distância, essa distância medida também em MPC. Então, vamos fazer um cálculo aqui, só para a gente aplicar a lei de Hubble. Imagina o seguinte, imagina que nós temos aqui a nossa galáxia, a Via Láctea, e uma outra galáxia distante da nossa galáxia. A distância entre essa galáxia vai ser de 10 MPC. Vamos descobrir a velocidade com que essa galáxia está se distanciando. A velocidade vai ser a constante de Hubble, veja a constante de Hubble, vezes a distância entre as galáxias. Então, vai ser 71 quilômetros, vamos escrever direito esse quilômetros aqui, 71 quilômetros por segundo MPC. E a distância entre as duas galáxias é de 10 MPC. Então, dividindo MPC com MPC, 71 vezes 10, 710 quilômetros por segundo é a velocidade de distanciamento, de deslocamento desta galáxia em relação à Terra. Agora, como é que nós podemos descobrir a idade do universo em relação a esta lei de Hubble? Veja só, se nós temos a velocidade em que duas galáxias estão se distanciando e temos a distância entre elas, a equação de velocidade é velocidade igual espaço percorrido, deslocamento, dividido pelo tempo. Se nós temos a velocidade com que duas galáxias estão se distanciando, e nós temos o espaço, a distância entre essas duas galáxias, nós podemos tranquilamente calcular qual é o tempo. E por que nós dizemos que esse tempo vai ser o tempo do universo? Porque nós acreditamos que essas duas galáxias, num determinado momento, estavam juntas, unidas, no mesmo ponto que é o momento antes do Big Bang. E num determinado momento elas começaram a se distanciar e elas estão a essa distância nesse exato momento. E por que nós sabemos que esse vai ser também o tempo de vida do universo? Porque o tempo em que essas galáxias levaram para se formar e se distanciar uma das outras é exatamente o tempo que o universo levou para chegar neste exato momento, nesse exato estágio. Então, determinamos o tempo aqui. Vamos pegar a velocidade, 710 quilômetros por segundo, e a distância 10 MPC, nós temos que transformar esse 10 MPC em quilômetros, porque temos que dividir quilômetros por quilômetros. Então, lembre que eu vos disse, 1 MPC é 3,09 vezes 10 elevado a 19 quilômetros. Então, vamos multiplicar isso aqui por 3,09 vezes 10 elevado a 19 quilômetros, que vai me dar 30,9 vezes 10 elevado a 19 quilômetros. Essa é a distância entre as duas galáxias que nós vamos substituir na equação. Então, vamos. 30,9 vezes 10 elevado a 19 quilômetros divididos pela velocidade. Observe aqui, vamos trabalhar com a equação aqui. Vamos só um instante aqui, só um instante.
Bom, então para nós determinarmos o tempo, vamos trabalhar com a equação aqui. O que nós queremos é exatamente o tempo. Então, para nós determinarmos, vamos passar o tempo para lá, ele está dividindo, passa multiplicando, fica velocidade vezes tempo, igual o espaço percorrido. Aí eu vou passar a velocidade para cá, que está multiplicando, passa dividindo, fica tempo igual espaço percorrido dividido pela velocidade. Então, vamos substituir os valores aqui. Nós temos o espaço percorrido, que é 30,9 vezes 10 elevado a 19 quilômetros, divididos pela velocidade, que é 710 quilômetros por segundo. Quilômetros divide por quilômetros, aí 30,9 vezes 10 a 19, dividido por 710, nós vamos chegar exatamente neste valor, 4,3 vezes 10 elevado a 17 segundos. Este é o tempo em que essas duas galáxias levou para estar neste ponto de distanciamento, e é exatamente o tempo do universo. Agora, aqui está em segundos. Para nós transformarmos em anos, nós vamos dividir pela quantidade de segundos existente em um ano, que é 3,154 vezes 10 elevado a 7. Então, em um ano, tem 3,154 vezes 10 elevado a 7 segundos. Nós dividindo isso aqui, nós vamos chegar exatamente na idade do universo, 13,4 bilhões de anos. Alguém vai dizer, professor, mas não era 13,7? Bom, trabalhando com unidades astronômicas, evidentemente, nós não vamos ter a precisão como temos na idade de uma pessoa ou de um ser vivo qualquer. Então, por que nós dizemos que o universo ele está se expandindo? Porque nós observamos que as estrelas estão se distanciando, as galáxias estão se distanciando. E como que nós sabemos disso? Pelo comprimento de ondas emitido por essas estrelas. E se elas estão se expandindo, se o universo está se expandindo, se as galáxias estão se separando, então, quer dizer o seguinte, quer dizer que se nós voltarmos no tempo, se nós voltarmos à fita do Big Bang, nós vamos chegar a um momento em que essas galáxias estavam mais próximas uma das outras, mais próxima, mais próxima, mais próxima, até chegarmos no ponto em que elas estavam totalmente condensadas, juntas uma a outra. E é exatamente por isso que nós temos esta teoria, a teoria do Big Bang, a teoria da expansão do universo. Uma teoria sustentada por essa observação, por esses cálculos matemáticos. Muito bem, como eu já tenho vos adiantado, a outra evidência para a teoria do Big Bang é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. O que vem a ser esta radiação? Vimos que o universo estava concentrado num único ponto, onde a temperatura era extremamente alta, 10 elevado a 33 Kelvin, e no momento em que o universo inicia a sua expansão, foi emitido uma radiação por todo o universo, porque essa temperatura extremamente alta injetou uma radiação, e resquício desta radiação, ou pelo menos a radiação, ou pelo menos resquício desta radiação, deve estar espalhado por todo o universo, porque nós acreditamos que o universo ele é homogêneo e isotrópico. Então, certamente resquício desta radiação emitida no início da expansão do universo deve estar espalhado por todo o universo. E veja só, em 1960, duas equipes científicas distintas descobriram esta radiação.
não tinha muito subsídio para estudá-la e para saber mais sobre ela, mas em 1978, dois cientistas, Arnold Penzias e Robert Wilson, ganharam o prêmio Nobel daquele ano exatamente por estudar esta radiação e dizer que a Terra era banhada por um tênue brilho de radiação que ela mesma não era a fonte. E em 1992, o satélite COBE mapeou esta radiação e hoje nós temos um conhecimento considerável desta radiação. Observe aqui, separei também uma outra imagem que simula o universo. A radiação está espalhada por todo o universo de maneira homogênea. Esses pontos aqui em amarelos e vermelhos seriam o que? Vestígios desta radiação espalhado, e por termos esta radiação, o que acontece? Acontece que a teoria do Big Bang ela vai ganhando mais sustentação, mais evidência. É aquilo que eu havia colocado no início. Por que a teoria do Big Bang é a teoria mais aceita, é a teoria mais difundida? Porque ela faz algumas previsões das quais podem ser conferidas. E as principais são essas: a expansão do universo e a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Esta é a teoria da evolução cósmica, é a explicação que nós temos para o universo estar no estágio em que está neste momento. E agora, no próximo capítulo, nós vamos entender a evolução química, como surgiu a primeira forma de vida no nosso planeta.